O problema do servo mau não foi a falta de resultado. O problema do servo mau não foi ele não ter granjeado. O problema do servo mau foi porque ele tinha o que do Senhor? Medo. Porque você sentiu o sabor do Deus errado. Esse servo tinha uma imagem distorcida de Deus. E a imagem distorcida de Deus, quando o Senhor chega, ao invés de ele correr como filho, ele se afasta com medo. O problema da parábola dos 10 talentos nunca foram os talentos. Foi que aquele tinha medo do Senhor. Se eu errar, ele me condena. Se eu pecar, eu vou para o inferno. Se eu não fizer, ele me chuta fora. Eu preciso granjear para ele gostar de mim. Eu não sei se você aguentou ficar até aqui, mas nós vamos repetir sobre o que é ser servo inútil. Quanto a você, servo, quando você cantava servo inútil, você era mesmo. Irmãos, eu não quero afligir igreja nenhuma, mas foi o que o Espírito Santo me mandou fazer. Você era inútil mesmo, porque você conhecia o Senhor errado. E se você continuasse inútil, todo servo inútil vai ser lançado fora e jogado no fogo, porque não conhece o Senhor, e se conhece o Senhor, conhece um Deus mau. Tem um pentecostal para glorificar aqui? A sua utilidade é ser humano, é ser humano. Na outra passagem, o servo inútil era inútil porque não perdoava. Nessa passagem é o ingrato, e é aquele que não conheceu Jesus. Quando você tem a falsa impressão de conhecer o Deus certo, você vai ser um inútil. Se você é inútil, continua cantando a sua inutilidade. Se você achava que granjeando você herdava o céu, continua cantando. Mas para os verdadeiros adoradores e salvo em Jesus, eu não sou salvo porque granjei o talento, mas eu sou salvo porque eu conheci o Deus certo. Então eu canto, então eu glorifico, então eu profetizo, então eu falo língua, então eu caminho, então eu prego o evangelho e granjei os meus talentos, não pelos talentos, mas pelo Senhor Jesus que eu conheci e senti o sabor dele. E se eu senti o sabor de Jesus, eu sou coparticipante. Se eu sou coparticipante, eu participo com ele. E o que ele me apresentou? Graça, misericórdia, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio. É disso que você participa. A pergunta que o Espírito Santo te faz é: você está granjeando os verdadeiros talentos?